Perfeito. E, Pietra, como a gente falou até nos bastidores aqui, a gente sabe que a maior parte das empresas de luxo no mundo hoje, elas não estão no Brasil, né? A gente sabe que o mercado brasileiro ainda está engatinhando nesse setor. Inclusive, ao longo da pandemia, o mercado de luxo no Brasil também voltou a crescer muito. E até como a gente também conversou, antes da pandemia, muitas empresas de luxo acabaram deixando o Brasil, porque, enfim, elas não enxergavam que aqui tinha um público consolidado para consumir esses produtos. Hoje em dia, como você acha que essas empresas de luxo estrangeiras, né, no caso, elas enxergam o Brasil e como que o Brasil também se posiciona nesse cenário global de luxo? Perfeito. Acho que alguns pontos, né? Essa questão do mercado de luxo, a gente tem que olhar para fora para acessar ele, é muito importante a gente ressaltar. Principalmente aqui que eu contei no começo, que a gente faz as análises temáticos, a gente vê que muito desses temas, desses macro temas, que são questões que movem o globo mesmo e que a gente acaba sendo impactado de alguma forma, ainda não estão acessíveis se a gente ficar olhando só o mercado de ações no Brasil. Porque ainda não é um mercado tão maduro, a gente é um país que também não tem todas as indústrias tão desenvolvidas e, consequentemente, nosso mercado de capitais também não abrange tantos temas. Então, a gente tem que olhar para fora para acessar algum dos temas que a gente vê que são tendências globais. Seja veículos elétricos, seja, assim, streaming. Gente, streaming, todo mundo deve ter pelo menos uma assinatura, assim, não é nem novidade, mas aqui no Brasil e a gente ainda não consegue acessar na nossa bolsa. E o mercado de luxo acaba sendo muito parecido. Aí, olhando aqui para o Brasil, acho que a dinâmica ela é muito parecida com tudo que a gente colocou aqui de questão macro, então, seja dessa questão de ser um público que foi mais protegido frente à dinâmica de pandemia e de guerra mesmo. Acho que a gente tem dois fatores, assim, tristes e grandes, globais, que acabaram impactando. Tem essa questão da volta da agenda tardia no comparado quando a gente olha lá das grandes economias. Então, a gente viu a reabertura aqui no Brasil depois, que a gente viu até pelo processo de vacinação, que teve uma agenda diferente. Mas a dinâmica se replica e essa questão também de ser um público que é protegido da inflação e essas empresas têm maior facilidade de repassar a inflação. Tudo isso, dinâmica global que acontece da mesma forma aqui no Brasil. E quando a gente olha no Brasil no relativo, a gente vê que ainda que é um mercado pouco expressivo. Então, as principais economias para a questão de luxo Estados Unidos, Europa e China. E aí, como é que a gente vê, né? Assim, Europa é muito forte, então a gente vê grandes conglomerados, principal conglomerado de luxo de itens pessoais LVMH. Então, aqui Louis Vuitton, que tem bolsa, tem bebida, tem hotelaria, tem, assim, N frentes de luxo. Acho que, assim, tem empresas que você consegue definir elas como... Não como que ela produz um produto. Ela é... Qual que é a LVMH? O que é a LVMH? É um conglomerado de luxo. De luxo. Que não tem necessariamente não é um produto que se destaca, assim. Ele pode ter um ou outro produto que ele vai ser o top of mind, mas ele é um conglomerado de luxo, assim. Ele atende a essa parte do mercado. E aí a gente tem alguns outros exemplos. Tem no setor automotivo, temos Porsche. A gente tem muitos nomes na Europa. China tem uma parcela muito importante por ser um mercado consumidor muito forte. E aí, inclusive, a dinâmica da economia na China reflete também na dinâmica de economia do mercado de luxo, dada a importância dele. Então, quando a gente vê que, de forma que a gente brincou no começo, que é olhar as empresas, olhar os balanços e relacionar isso com o macro, né? Com como é que tá o globo. China, a gente passou por uma revisão recente. Então, a gente esteve mais otimista há um tempo atrás com o China. Era um mercado que a gente estava com uma perspectiva mais positiva por conta de reabertura depois de um primeiro semestre em que a política de zero Covid impactou bastante os níveis de crescimento. Então, a gente viu uma dinâmica mais positiva do governo, mais em pró crescimento. Mas, assim, o que a gente está olhando agora é que isso talvez não se concretize já nesse curto, médio prazo. Então, talvez a gente ainda tenha um ano mais difícil de China. Isso, inclusive, é um ponto de atenção. Acho que parte do dever aqui do analista é falar todos os pontos positivos e os pontos de atenção. E essa dinâmica de China é um ponto de atenção, sim, para o mercado de luxo. Então, essas empresas de luxo, quando você for olhar algum nome específico, quanto China representa da receita dela, porque é um mercado que pode continuar sofrendo aí pelo nosso time de economia global pelo próximo ano, mas no longo prazo a visão de China segue sendo positiva. Então, essas são duas regiões importantes, Europa, China e Estados Unidos também, seja pelo tamanho do mercado consumidor, quanto pelo número de empresas que tem empresas muito consolidadas também.